A gente estudou até alguns dias atrás sistemas contínuos, né? Sistemas contínuos. Vamos colocar aqui os sistemas discretos. O sistema contínuo é definido, dá para definir completamente o sistema, né? Caracterizar completamente ele por uma função. Qual é a função? Consigo saber a saída dele para qualquer entrada se eu conhecer uma certa função do sistema. Oi? A resposta em frequência é uma delas. Daí, no domínio do tempo, tem qual? Resposta em frequência é no domínio da frequência, né? E no domínio do tempo, a resposta é o impulso, né? Então, a gente tem isso aqui. Essa é a historinha dos sistemas contínuos, né? Nos sistemas discretos também existe resposta ao impulso, né? HDN, que é a resposta que sai quando eu coloco um impulso unitário aqui. O impulso unitário discreto não é um delta de Dirac, né? É simplesmente um sinal que é 1 na primeira amostra, na amostra instante zero, e 0 nas outras. Conhecendo a resposta ao impulso, eu pego o x de n, faço a convolução com a resposta ao impulso, encontro y de n. Tem também resposta em frequência, né? Que é no domínio Fourier, né? Aqui também tem resposta em frequência no domínio Fourier, que a gente não vai estudar nessa disciplina aqui, mas quem fizer sinais de sistemas 2 ou processamento digital de sinais vai estudar a transformada discreta de Fourier, que tem a representação fica assim, ó, de resposta em frequência. Resposta em frequência, o que mais, quando a gente estuda o Laplace, daí qual que é a versão Laplace dessa função aqui? Função de transferência, né? H de S, que é a transformada de Laplace desse aqui, né? A gente vai estudar aqui em breve H de Z, que é a função de transferência de sistemas discretos, é a transformada Z do HTM. E a gente viu também que a gente pode usar a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais, né? E que transformar a função de transferência é uma forma de expressar a equação diferencial que define o sistema, né? A gente pega a equação diferencial que define o sistema, isola o y sobre x no domínio S, e aí aquela função lá, para condições iniciais nulas, né? Aquela função é a função de transferência. Então, além disso aqui, o sistema tem também uma equação diferencial, né? Uma equação íntegro diferencial. Aqui, os sistemas discretos vão ter, o que vocês chutam que vai ter o equivalente aqui da equação diferencial? Equação de diferenças. Ou equação a diferenças. Existem as duas nomenclaturas, né? Que seria a versão discreta das equações diferenciais. Então, aqui os análogos que a gente vai estudar dos sistemas discretos para os sistemas contínuos. Só a transformada discreta de Fourier, que a gente não vai estudar nessa disciplina. Bom, vamos estudar as equações de diferenças, então, né? É o tema de hoje. Nas equações diferenciais, a gente tem integral e derivada, né? Que é o que diferencia elas das equações algébricas. Se eu tenho x de t, a integral do x de t eu defino assim, né? Integral de menos infinito a t, x de tal, de tal. Essa é a nossa definição mais usual de integral aqui.
Quando eu faço a integral de uma função x de t, eu estou medindo a área, né, debaixo da função. E aí isso aqui, eu basicamente estou dividindo aqui em retângulozinhos, né? Esses retângulozinhos têm base delta e altura x de t. E quando delta tende a zero, aqui no limite com delta tendendo a zero, eu tenho a integral, né? Então vamos fazer a equação de diferenças equivalente aqui. Aqui eu tenho y de t igual à integral do x de tal de tal. O que seria a aproximação discreta disso? A gente deu uma passada na aula passada, né? Seria o y de n igual a... Não é mais integral, é somatório, né? Somatório k de menos infinito até n, né? Então eu conto desde sempre até agora, né? Igual aqui eu contava desde sempre até agora, até o t. Do x de k. Só isso? Eu estou tratando dessa aproximação aqui, né? Tem os deltas, né? Aqui é o meu período de amostragem, né? Normalmente a gente desenvolve a matemática de sinais discretos considerando o eixo das amostras normalizado, né? Como se n estivesse já em segundos. Mas nem sempre n vai ser em segundos, né? Então a gente coloca aqui o TS, que é o período de amostragem. Esse S aqui é de sampling, amostragem em inglês, né? Então aqui eu estou somando esses retângulos, né? Se o delta aqui for o período de amostragem, eu pego todas as amplitudes, desde da amostra menos infinito até agora, e vou multiplicando por t. E aí existia uma forma recursiva também de fazer isso, né? Tem uma forma recursiva de fazer a integral. Que é assim, né? Vamos colocar aqui, definição recursiva. Na verdade, não é integral, né? O nome disso aqui é soma cumulativa. Soma cumulativa. Tem uma definição recursiva da soma cumulativa que é assim, ó. Y de n é igual a y de n menos 1 mais ts vezes o x de n. Se a gente fizer o diagraminha em blocos desse sistema aqui, vai ficar mais intuitivo. Y de n, x de n. Ontem eu falei como que a gente faz atraso, né? Representar atraso de uma amostra. Qual que é o símbolo que a gente usa? Delay, né? Então, nos meus diagramas em blocos aqui, quando eu coloco um D, significa que aqui eu tenho esse sinal aqui atrasado em uma amostra, ou seja, aqui eu vou ter o Y de n menos 1. É uma memória, né, que guarda o último valor. Eu vou pegar esse cara aqui, a gente usa um triângulozinho que lembra um amplificador, né, para multiplicar por uma constante. Vou multiplicar por TS aqui. E aí eu vou somar essas duas parcelas. Somador. Com esse diagrama em blocos aqui, pode ficar um pouco mais intuitivo. Por que essa equação executa a integração no tempo, né, ou a soma cumulativa. Ó, eu tenho um x de n aqui, né, vezes o TF, então é a areazinha aqui de um retângulo,
ele vem aqui e entra no y de n. Na amostra seguinte, ele vai estar aqui e vai ser somado com o próximo. Na amostra seguinte, os dois vão estar somados aqui e vão ser somados com o próximo. E assim por diante. Eu vou acumulando aqui os valores da entrada. Então, isso aqui é a versão discreta, a aproximação discreta da integral, é a soma cumulativa. Essa é a forma mais simples, né? Quando vocês estudam cálculo numérico e também quando vão estudar sistemas de controle, tem umas formas mais sofisticadas de fazer numericamente a integral, né? De Simpson, tem por trapézio. Dá para implementar, sempre dá para criar o bloquinho equivalente aqui. Mas, por enquanto, vamos ficar nesse caso mais simples aqui. E para derivada? A derivada a gente define assim, né? A derivada é o limite com delta tendendo a zero do x de t menos x de t menos delta sobre delta. Uma definição possível de derivada, né? Ela pode ser centralizada em t, né? Essa é uma definição possível. A versão discreta é basicamente isso aqui, só que sem o delta tender a zero, né? No lugar do delta eu coloco o período de amostragem. Diferença finita de primeira ordem. Vamos colocar o nome aqui antes. Diferença finita de primeira ordem. De primeira ordem porque é a aproximação da derivada primeira. Derivada de primeira ordem. Esse sistema aqui aproxima a derivada. A amostra atual menos a amostra anterior da entrada, né? Sobre o período de amostragem. Se a gente montar um diagrama em blocos, aqui eu não tenho y de n-1, né? Mas tem x de n-1. Então, vou precisar botar um atrasador aqui para representar o x de n-1, né? Então, aqui está o x de n-1. Então, eu pego esse cara aqui, x de n, subtraio dele o x de n-1. No bloquinho de soma aqui, quando eu não coloco nada, quer dizer que eu estou sempre somando. Se eu quero colocar alguém subtraindo, eu coloco um menusinho aqui. Menos, mais. E aí depois eu tenho que multiplicar por 1 sobre TS. Aí, esse é o diagrama em blocos do sistema derivador. E dá para fazer a derivada segunda, terceira, quarta. Vamos fazer aqui. Diferença finita de segunda ordem. Eu chamei ali a diferença finita de primeira ordem de y de n. Então, eu tenho x de n, estou chamando de y de n a diferença finita de primeira ordem, a derivada primeira. Né? Então, eu vou chamar a derivada segunda de z de n. A diferença finita de segunda ordem, vou chamar de z de n. Aí eu posso definir assim, ó.
É o y de n menos y de n menos 1 sobre ts, igual no outro caso ali. E agora é só substituir aqui o y com aquela definição, ó. Isso é igual a cada y é x de n menos x de n menos 1 sobre ts. Né? X de n menos 1 sobre ts. Esse é o y de n. Menos. Isso aqui é o x de... Onde tem n lá, eu vou colocar n menos 1. Então, x de n vira x de n menos 1. X de n menos 1 vira x de n menos 2 sobre QS. Aqui, a derivada agora menos a derivada na amostra anterior, divididos por TS. Então, vai ficar ó, x de n menos 1 menos x de n menos 1. Deixa eu ver para não fazer nenhuma besteira. Ah, não, é menos com menos. É menos 2, né? Então, é x de n. Esses, tá, o t vai ficar sobre ts ao quadrado no denominador. X de n menos 2x de n menos 1 mais x de n menos 2. Dividido por ts ao quadrado. Se a gente for fazer o diagraminha em blocos, só para praticar, seria assim. X de n, y de n. Quantos atrasadores eu preciso aqui? 2. Porque eu preciso do x de n menos 2. Então, aqui está o x de n menos 1. E aqui está o x de n menos 2. Vou colocar um somador e um somador. O x de n e o x de n menos 2 entram positivos. Positivo. X de n positivo. O x de n menos 1, ele entra negativo. Aí depois eu tenho que multiplicar por 1 sobre ts ao quadrado. Ou multiplicar por ts na menos 2. Né? Porque esses aqui estão dividindo por ts, e aí aqui está dividindo por ts de novo. Então, esse aqui, o y já é a diferença finita de primeira ordem. Né? Então, eu pego, para fazer a de segunda ordem, eu pego a de primeira ordem menos a de primeira ordem na amostra anterior e divido por ts. E daí, na definição dessa aqui, ó, já tenho a divisão por ts aqui também. Ok, e dá para fazer terceira ordem, quarta ordem, até vocês encontram aí nos livros e na página do Wikipedia sobre diferenças finitas, tabelas de coeficientes
coeficientes para multiplicar aqui para a ordem que você quiser da derivada. E assim como aqui dá para fazer um negócio mais sofisticado, né, com trapézio, com Simpson, aqui também, embora a gente não vá fazer agora nessa disciplina, aqui também dá para, por exemplo, dá para mudar a acurácia da derivada. Na derivada de primeira ordem, você pode usar mais termos, além do atual e do anterior. E aí vocês encontram, tem as deduções, mas também vocês encontram tabelas prontas para os coeficientes com acurácias diferentes. Quanto maior a acurácia, mais próximo o resultado fica da equação contínua, né? Ok. Então, vimos a diferença finita, a soma cumulativa. Agora, vamos fazer um exemplo de um caso em que a gente tem direto uma equação de diferença. Depois, no final da aula, a gente vai pegar uma equação diferencial, fazer o equivalente discreto e aí simular para ver a resposta para diferentes entradas. Agora a gente vai ver um exemplo lá do livro do Latte, onde ele já dá a equação de diferenças. Exemplo 3.8. Latte. Resolva iterativamente. E agora a gente vai ver o que significa resolver iterativamente. Ele dá uma equação de diferenças, aqui. Y de n é igual a menos 0,5 y de n menos 1, igual não, y de n menos 0,5 y de n menos 1 é igual a x de n. Ele dá essa equação de diferença, que caracteriza um determinado sistema. Aí, resolva significa determinar quem é o y de n. Ele dá a entrada x de n, está definida aqui como n ao quadrado u de n. E na hora que a gente for resolver, vocês vão ver que a gente precisa das condições iniciais. A gente vai começar no n igual a zero. E aí, para encontrar o y de zero, a gente vai precisar do y de menos 1. Então, você sempre precisa conhecer o estado dessa variável aqui na iteração anterior àquela onde você está começando a resolver. Aí ele dá no enunciado aqui que o y de menos 1 é 16. Condições iniciais, né? Nas equações diferenciais também tem condições iniciais. Mesma coisa aqui. Resolva iterativamente, é só ir substituindo n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, e vendo qual vai ser o valor do y de n. Na verdade, é melhor isolar o y de n aqui, né? Porque está isolado o x de n, né? Vamos isolar o y de n. Y de n é igual a n menos, não, mais 0,5 y de n menos 1. O sinal na entrada é esse aqui, n ao quadrado, u de n. Vamos esboçar aqui a entrada. Zero ao quadrado é zero. 1 ao quadrado
1. Vamos colocar aqui a amostra menos 1. 2 ao quadrado é 4. 1, 4, 9, 16 e assim por diante. Eu vou colocar essa entrada aí, quero saber quem é a saída. Vamos fazer aqui para a amostra de 0 até 4. Então, vamos começar com y de 0 é igual a x de 0 mais 0,5 y de menos 1. Então, y de 0 é... Qual é o x de 0? Oi? 0. Está aqui, né? 0. Mais 0,5. Qual é o y de menos 1? Oi? 16, né? Condição inicial. Então, vai dar 0,5 vezes 16, 8. Vamos para o y de 1 agora. Vamos resolver até o y de 4. Eu quero o x de 1 mais 0,5 y de quanto? 0. N menos 1. Então, vejam que para resolver aqui para a amostra 1, eu tenho que resolver para a amostra 0 antes, né? Aí eu vou usar esse valor aqui do y de 0. Então, por isso eu tenho que fazer iterativamente. Eu começo uma amostra depois da condição inicial dada, e a partir dali eu tenho que ir de uma em uma. Quanto é o x de 1? 1 mais 0,5 vezes o y de 0 é quanto? 8. Então aqui vai dar 4 mais 1, 5. O y de 1 é 5. Aí se vocês... Não vamos fazer tão detalhado, né? Vou dar já as respostas aqui. O y de 3 vai dar... Não, o y de 2 vai dar 6,5. O y de 3 vai dar 12,25. O y de 4 vai dar 22,125. Dá para ir fazendo para frente, né? Vamos fazer um esboço aqui. Amostra menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o 22,125. Aqui é o 12,25. Aqui é o 6,5. Aqui é o 5. Aqui é o 8. No y de menos 1 também ele deu, né? 16. Então, tá aí.
Quando a gente estudou equações diferenciais, a transformada de Laplace, dava para resolver em duas partes também a equação diferencial, né? A gente quebrava em duas e depois somava a resposta. Quais eram as duas partes? Quebrava o problema em dois, né? Alguém lembra como que ficava algum desses dois problemas menores? Oi? Isso, tinha a resposta a estado nulo. Resposta a estado nulo é quando as condições iniciais são nulas, né? Todas as condições iniciais são zero. Aqui também tem resposta a estado nulo. É só eu fazer isso aqui igual a zero e usar essa mesma entrada aqui. Eu vou encontrar qual é a resposta do sistema a estado nulo, quando o sistema começa com todas as variáveis zeradas. E aí tem a resposta a entrada nula. Aí eu faço isso aqui, a entrada zero, e mantenho essa condição inicial aqui. Daí o sistema vai estar reagindo somente à condição inicial. E aí a gente viu que a resposta a estado nulo, a resposta total, né, é a soma da resposta a estado nulo com a resposta à entrada nula. E aqui também. Então vamos fazer só as duas primeiras amostras aqui da resposta a primeiro a estado nulo, depois a entrada nula. Aí a gente verifica que a soma está dando os valores que a gente achou ali. Resposta a estado nulo. Simplesmente eu vou fazer y de menos 1 igual a zero. O resto é igual. Então vamos encontrar lá. O y de zero vai ser x de zero é o mesmo, mais 0,5 vezes, agora é zero, meu y menos 1, né? Então vai ficar 0 mais 0,5 vezes zero. O y de zero aqui vai dar zero. O y de 1 vai ser x de 1 é 1, mais 0,5 vezes o y de zero, que lá deu zero, né? Então vai ser só 1. Vamos fazer mais uma aqui, mais uma amostra. Y de 2 é igual a... Ah, peraí. Y de 0 é 0, tá certo. Y de 2. Eu vou ter que montar, né? Não está montado ali. É o Y, é o X de 2 mais meio do Y de 1. X de 2 ainda é n ao quadrado, é 4, né? Mais 0,5 vezes o y de 1, vezes 1. Então, 4,5. Beleza, 0, 1 e 4,5. O que a gente tem que achar na resposta à entrada nula? 0, 1 e 4,5, tem que achar 8, 4 e 2, né? Que é a diferença que falta para dar esses valores aí, 8, 5 e 6. Vamos ver se a gente acha isso. Resposta à entrada nula. A resposta à entrada nula é o x de n, que é zero.
o y de menos 1 vai manter aquele ali, 16. Então, o y de 0 vai ser... Eu sempre vou tirar esse termo x aqui, né? Vai ser sempre meio vezes o... Opa, vai ser sempre meio vezes o anterior. Meio vezes 16 é 8. O y de 1 vai ser meio vezes 8, 4. O y de 2 vai ser meio vezes 4, 2. Então, deu certo, né? 8 mais 0 dá 8. 4 mais 1 dá 5. 2 mais 4,5 dá 6,5. E aí, se a gente for fazendo o resto, vai encontrar equivalência também. Então, isso é só para mostrar que a linearidade, né, o princípio da superposição, se aplica na hora que a gente decompõe a resposta do sistema reagindo a condições iniciais e reagindo à entrada. Né? Ok. Os exercícios que tem para fazer lá são desse tipo aqui. E daí agora a gente vai fazer um exemplo de discretização de equação. Aliás, para que serve equações adiferentes? Quando que vocês vão usar na vida prática? Supondo que vocês vão atuar na área. Né? Quando que usa equações de diferença? Usa para ver o valor de financiamento, para juro composto, né? E na área elétrica, controle e automação? Para projetar um controlador, normalmente vocês vão estabelecer qual é a função de transferência do controlador, e a função de transferência tem uma equação diferencial correspondente, né? Que tem uma equação de diferenças correspondente. E vocês vão usar a equação de diferenças para implementar o controlador, porque vocês vão fazer no computador, né? O sinal vai ser amostrado, não é o sinal contínuo. Então, vocês vão implementar a equação de diferenças lá. Pega a entrada, vamos supor que é essa aqui a equação de diferença. Sempre você pega a entrada, cadê aqui? Entrada menos metade da saída anterior, joga para a saída. Na próxima iteração, pega aquela entrada atual, menos a saída que você gerou antes, joga para a saída. Vai ser um programinha assim. E, na verdade, quando vocês fazem... Na prática, não, tem gente que faz projeto de controle em S e aí depois tem que ir para Z. Aí vocês podem voltar na equação diferencial e transformar numa equação de diferenças, ou tem uns métodos de traduzir S para Z. Então, em controle, em identificação de sistemas também, quando vocês têm um sistema que vocês querem controlar. Eu dei o exemplo aqui de uma massa, né, que eu quero controlar a posição. Eu coloco força e ela vai reagir. Se eu quero controlar, eu tenho que conhecer a função de transferência do sistema, normalmente. Então, é mais comum, na hora de fazer identificação de sistemas, fazer a identificação da função de transferência em V, já. Corresponde a uma equação de diferenças. E também para simulação de sistemas.